Oi, 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 tudo bom? Como vocês estão? E hoje eu vim aqui bater um papo sobre perfil comportamental. Gente, é um assunto que eu amo, que eu adoro. Por quê? Porque perfil comportamental é vida, né? Quando você entende o seu perfil, quando você sabe quais são os comportamentos que são naturais para você, adequados a você dentro dos seus dons e talentos, e aquele que vai te exigir ou esticar ou retrair, é tudo muito mais fácil. É tudo muito mais simples, a coisa começa a fluir, né? E eu falo muito com vocês sobre resultado, sobre se potencializar, né? Sobre se autorresponsabilizar por você. E o perfil comportamental, ele vai ser o seu norte. Ele vai te ajudar a ter uma vida plena em todos os papéis da sua vida. Então, se liga que esse conteúdo, além de ser gostoso, ele é maravilhoso e ele é importantíssimo. Eu costumo dizer que perfil comportamental é a nossa segunda Bíblia. Então, clica no sininho e vem comigo. E hoje é um bom dia para você pegar papel e caneta, para você anotar e se conscientizar a importância de você saber o seu perfil comportamental, tá? O perfil comportamental, ele é um teste chamado de DISC, que vai ser o anagrama dos perfis, né? Que é dominante, influente, estável e analítico, transferindo do inglês para o português. Então, nós temos esses 4 perfis. E o que o DISC, o que o perfil comportamental, ele vem te dizer? Né? Nós não somos difíceis, nós não somos complicados, nós não somos terríveis e insuportáveis, né? Nós somos diferentes. Para algumas pessoas é comum se comunicar, se expor, o poder da fala, o poder do social. Para outras não, ela é mais retraída, ela é mais quietinha, ela não é de conversar com todo mundo, ela precisa ter uma intimidade, ou ela precisa saber sobre o que ela vai falar, né? Para alguns é super tranquilo, gente, para outros não. E assim em várias áreas da nossa vida. Tá? Na fala, na postura, no aprendizado, o perfil ele vai englobar você como um todo. E ele vai dizer, olha, isso aqui dentro do seu perfil é super natural, é super confortável. Agora me conta, você está usando o excesso ou você está aqui, ó, acomodado, né? Porque até isso ele vai te dizer, ou você está na falta, né? Ó, é natural de você ser uma pessoa comunicativa, mas alguma vivência, alguma experiência te travou e você não gosta de falar, ou você tem medo de se expor, mas é natural para você, vamos desenvolver isso? Ou, ó, é natural para você falar e você está falando demais, você está prolixa demais, você precisa ter mais atenção, escutar mais, vamos retrair isso? Então, o perfil, ele vai ser esse norte, ele vai ser a sua bússola, tá? Como eu costumo dizer, ele vai ser a sua segunda Bíblia, é importantíssimo. Por quê? Porque o perfil vai te ajudar a localizar os seus gaps, as suas lacunas, tanto no pessoal como no profissional, tá? Vernon, que foi um psiquiatra muito famoso, ele transformou o perfil comportamental no Assessment, que é um teste online. Para quê? Para que as empresas pudessem contratar o perfil certo, no cargo certo, sob a liderança certa. Gente, isso deu tão certo, que hoje, de médias a grandes empresas, elas só contratam alinhadas ao DISC. E a taxa de efetividade é de 88%. Quem é empresário que me acompanha aqui, sabe o que eu estou falando. Contratar alguém, treinar, investir, gastar tempo, para daqui 15, 30, 3 meses, 6 meses trocar, gente, é custoso. É custoso em paciência, é custoso em treinamento, é o que é um turnover que cansa a gente financeiramente e emocionalmente. Então, quando a gente faz a contratação alinhada com o perfil comportamental e temos uma boa efetividade, é muito mais gostoso, porque você vai colocar a pessoa certa no lugar certo, tá? Então, o perfil comportamental ou DISC, ele não vai te dizer se você vai ter sucesso ou fracasso. Ele vai te dizer o seguinte: dentro do seu perfil dominante, analítico, estável ou influente, é mais natural para você tal comportamento. Esse comportamento aqui, ele não é tal natural, você vai ter que aprendê-lo, se fizer sentido para você. Então, o DISC, gente, o perfil comportamental, ele está ligado somente a comportamentos. Ele não vai te dizer o que você deve fazer. Ele vai te dar dicas de que, ó, isso aqui você vai mandar bem. Ó, isso aqui vai te exigir um pouquinho mais de atenção. Ó, isso aqui que você está fazendo não tem nada a ver com você. Por que você continua fazendo?
né? Que é onde a gente começa a se perceber o quê? Será que eu estou agindo por mim ou pelo outro? Será que eu estou agindo dentro daquilo que faz sentido para mim? Ou será que eu já criei várias crenças paralisantes, limitantes, né? O que é uma crença limitante? É aquilo que me acomoda ou me deixa num lugar que não é bom para mim, que não me dá o quê? Possibilidades, a abundância, tá? É o que a gente sempre diz, quem tem talento não aprende, aperfeiçoa. O que é dons e talentos? É aquilo que você já nasceu para fazer de forma natural, tá? Então, ao longo da sua vida, experiências, vivências, você foi desenvolvendo seus dons e talentos. Ah, então eu nasci comunicativa, eu fui instruída a ser mais e mais comunicativa, me ensinaram mais e mais a ser assertiva. Hoje, para mim, ser comunicativa é uma delícia, né? Agora, eu nasci comunicativa, e o que eu ouvi? Você fala demais. Criança não fala, criança não participa, cala a boca. Nossa, como você é carente, você está sempre colocando sua opinião. Ah, pessoa chata, sempre chamando atenção. O que eu comecei a fazer? A ficar mais calada, ou a falar mais ainda, né? Nós temos aqui o excesso e a falta, né? E aí, o que acontece? Eu modifiquei o meu perfil. E aí, o perfil comportamental, eu disse, vem dizer para você, não, o seu natural é falar. Agora, todo excesso é ruim, toda falta é ruim. Vamos buscar um equilíbrio? Vamos buscar uma comunicação assertiva? Vamos falar, mas também vamos ouvir, né? Então, ele vem trazendo o quê? Esse equilíbrio, tá bom? E aí, o DISC, o perfil comportamental, ele vai ativar os seus comportamentos confortáveis, não confortáveis e o que você precisa equilibrar. Ele vai falar o seguinte, aqui, ó, tá esticado demais, sabe? Você esticou todo o seu braço como se fosse um elástico, assim, e tá difícil, tá pesado, você tá louca para dobrar o braço, você não consegue, por quê? Porque tá pesado. Isso não é natural de você. Esse não é você, né? É pegar uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais introvertida e querer que ela dê uma palestra, querer que ela fale em público. Ela vai travar. Rejane, então, quer dizer que ela não consegue falar em público? É claro que ela consegue, mas ela vai ter que o quê? Desenvolver essa habilidade. Ela vai ter que o quê? Adequar essa habilidade. Então, o perfil, ele vai te dar esse norte. Ó, isso aqui é normal para você, é natural para você, você nasceu com isso. Vamos trabalhar para usar o equilíbrio? Ó, isso aqui não é natural, normal, dons e talentos, mas você pode desenvolver. Todos nós, gente, vamos ter esses 4 perfis. Por que nós somos seres tão adaptáveis? Por que nós somos seres imparáveis? Porque tudo aquilo que eu me dedicar, eu vou aprender. Porque todos nós vamos ter parte dos 4 perfis. Nós vamos ter ou um mais, né? Em alta, que a gente chama de perfil puro. Então, pessoas que são só influentes, pessoas que são só dominantes. Rejane, como é que eu sei se eu sou só influente ou só dominante? Se você é acima de 25%, você tem aquele perfil em predominância. Então, tem pessoas que chegam aqui para um processo de coaching com 90% de dominância, com 49% de influência. Então, ela é um perfil puro, tá? Outras pessoas chegam aqui o quê? Com 25 de dominante e 27 de analítico. Então, passou de 25%, você tem aquele perfil. E tem pessoas que chegam aqui com 2% de influente, 2% de dominante, 8%. Quer dizer, um perfil a desenvolver. Ah, Rejane, entendi. Então, o certo é eu ser 25% cada perfil? Não. O certo é você conhecer o seu perfil, saber ativar os seus dons e talentos, saber o que é natural para você, conhecer os outros perfis e saber em que momento você vai estar no seu natural, que momento você vai ter que elasticar um pouquinho para você atingir o que você quer, e em que momento você vai ter que retrair, para não ficar pesado, para ser leve. Então, o DISC, você não é o perfil, você está o perfil. O primeiro DISC que eu fiz há 6 anos atrás, eu era 89% influente. E eu falei, eita misericórdia, por quê? Eu fui observar os meus pontos de melhorias e os meus pontos de retração. Sempre falei demais. Não era muito boa para escutar, né? Eu era aquela influente típica que você estava falando comigo, eu já estava parando de prestar atenção no que você estava falando, porque eu já estava pensando que eu ia te responder, ou falava 2, 3 assuntos ao mesmo tempo, né? Já eu vou falar de todos os perfis. Então, o que serviu para mim falar, opa, peraí, eu tenho um influente alto, mas o meu analítico está muito baixo, planejamento, organização, né? Eu preciso aumentar isso. Eu preciso diminuir o influente. Em que momento me cabe diminuir o influente e aumentar o analítico? Ah, na minha família, né? As pessoas às vezes reclamam da minha desorganização. Aí foi. Hoje o meu perfil é o quê? Influente analítico.
Eu desenvolvi tanto o analítico que hoje eu sou 26% analítico, 26% dominante, o restante, influente, o restante dominante e estável. Por quê? Porque fez sentido para mim. Dentro da minha profissão, eu preciso de uma organização, eu preciso de um planejamento, né? Dentro da minha profissão, eu preciso de uma comunicação, mas não deixo de ativar o estável e o dominante. Quando preciso, eu ativo. Então, é se conhecer, para saber em qual situação você está, ter maturidade emocional para saber que naquele momento você tem que ativar tal comportamento ou você tem que desativar tal comportamento. Isso é o que a gente chama de maturidade emocional, inteligência emocional. O meu lado influente não cabe em todos os papéis da minha vida, assim como nem o meu lado analítico, nem o meu lado estável, nem o meu lado dominante. A gente tem que saber fluir entre os perfis, respeitando a nossa essência, as nossas forças, os nossos valores, gerando possibilidade para a gente sem tirar a possibilidade do outro, tá? E aí, gente, o que o perfil comportamental vai te dizer? Os seus resultados, sejam eles pessoais ou profissionais, está diretamente ligado a qual potencial ou comportamento você ativa em você. Né? Se você ativa os seus pontos fortes, uau! Se você ativa os seus pontos fracos, vai dar ruim, não vai? Empresa, contratei uma pessoa, coloquei num perfil que não tem nada a ver com ela, vai dar ruim. Mas até ela faz um serviço direitinho. Eu estou falando de potencial, eu estou falando de resultado, eu estou falando em ser a sua melhor versão, eu estou falando em ser leve, em ser gostoso, tá? Eu não estou falando em zona de conforto, em mesmice ou em mediocridade, não. Estou falando em resultados e potencial, tá? Ok? E aí, vamos bater um papo um pouquinho sobre cada perfil que nós temos. Essa parte é bem gostosa também, né? Vamos começar aqui pelo dominante. O dominante é um perfil muito determinado. Ele é um perfil focado em resultados e objetivos. Então, o dominante é aquela pessoa rápida. Ele valoriza muito o tempo dele, né? As qualidades de um dominante, ele é competitivo, determinado, audacioso, gosta de desafio, ele é excelente na questão de resultados, de metas, tá? Porém, quando ele tá num perfil muito de excesso, ele pode passar uma impressão de arrogância, de não conseguir entender os ritmos alheios, de muita grosseria, de muito autoritarismo, né? Então, o dominante, ele tem que ter cuidado com o quê? Com a vulnerabilidade. Ele tem um medo de ser vulnerável, por quê? Porque ele precisa estar no controle, ele precisa dominar, ele precisa o quê? Ele precisa comandar. E o maior medo dele é quando ele perde essa autonomia, esse controle. Só que ele precisa entender que as pessoas são diferentes, as pessoas têm ritmos diferentes. Não é só a rapidez que vai te levar a bons resultados, né? Eu preciso que o dominante em excesso, ele entenda que às vezes ele é arrogante, sim. Típico clássico de dominante arrogante. Te manda mensagem, preciso disso, não te dá nem bom dia, né? Dominante, ele não gosta muito de sentimentalismo, ele é muito focado a resultado mesmo. Outro tipo clássico de dominante, eu tenho 2 minutos, eu não tenho tempo, tá sempre correndo, tá sempre, né, se comprometendo com mais e mais. É incansável. Terminou uma meta, qual o próximo ponto? Qual o próximo ponto? Então, ele tem dificuldade de quê, gente? De parar. Ele tem dificuldade de entender o que o outro está dizendo para ele. Ele tem dificuldade de ouvir, tá? Ele só sabe lidar com pessoas competentes e atentas a prazo. Ele não consegue lidar com pessoas mais lentas. Então, isso é muito complicado. Então, quando eu estou com um dominante, meu marido é dominante, meu filho é dominante, meu chefe é dominante, eu sou dominante, o que eu deveria fazer? Primeiro, focar nas soluções, dar detalhes baixíssimos e resultados. Então, a conversa com o dominante é assim: Joãozinho, seguinte, nós precisamos fazer isso, o benefício vai ser esse, o resultado vai ser esse, o tempo vai ser esse, ok? Ele vai falar, uau, essa pessoa valoriza o meu tempo, porque ele não é detalhista, ele não é sentimental, ele é reto, ele é direto, tá? Outra questão, criar opções e deixar que ele escolha. Como ele gosta do comando, né? Quando você está falando com o dominante, você fala, então nós vamos fazer isso, isso, isso. O que você acha? Ou qual você prefere dessas opções? Quando ele toma o último comando, ele fala, uau, é isso mesmo? Eu gosto disso, tá? E ele precisa entender o quanto ele vai crescer, o que ele vai ganhar. Ah, vamos fazer isso? Por quê? Não, você já chega e fala, vamos fazer isso,
porque o resultado vai ser esse, o benefício vai ser esse, nós vamos ganhar isso, ou não vamos fazer isso, porque aqui a gente vai perder isso, e você fala, ok. Então, o dominante, ele é um perfil rápido, é um perfil de metas, de resultados, tá? O que eu não devo fazer com um dominante, gente? Primeiro, perder o foco e agir com muita calma. Ele já te engoliu, tá? Dentro do perfil comportamental, uma versão que não é o DISC, né? Que é uma versão bem usual também, existe o perfil de animaizinhos. O dominante é representado pelo tubarão, tá? Então, ele engole mesmo, tá? Agir de maneira muito descontraída e sentimental. Dominante, ele não sabe lidar muito com os sentimentos porque ele é rápido, ele é determinado, ele está focado aqui em resultados, objetivos, ele não tem muito essa tendência de pessoas, tá? E ser muito flexível no começo. Dominante, você precisa ter um certo quê de dominante. E aí você vai falar assim, Rejane, mas eu não sou dominante, né? Deixa eu te contar, você tem os 4 perfis dentro de você. E um dominante, ele pode estar no excesso, ele pode estar equilibrado, ele pode ter outra composição de perfil que vai ajudá-lo também, tá? A lidar com isso, ok? O nosso próximo perfil é o influente. Gente, o influente é uma delícia, né? Ah, um exemplo de dominante para vocês, Bernardinho. Pensa no Bernardinho, vocês vão falar assim, entendi o dominante, né? Determinado, focado, né? Um pouco autoritário, né? Então, não estou aqui falando mal do Bernardinho, falando a sensação que ele passa para a gente. Comandante firme, né? Firme, decidido, posicionado. Então, um dominante típico é o Bernardinho, tá? Influentes. Os influentes são uma delícia, gente. Eu adoro influente, eu sou influente, né? Influente é comunicativo, influente ele sempre está buscando fazer coisas novas e ter uma relação social. O influente é aquela pessoa que no seu excesso, gente, ele chega num lugar, conversa com você e já virou seu melhor amigo. Já está te chamando para visitar a casa da sua casa, para ir no churrasco, né? Eles são muito descontraídos, muito extrovertidos, tá? Então, eles gostam de viver coisas novas, eles gostam de poder se expressar e sentir-se prestigiado. Porém, eles são um pouco prolixo. O influente no seu excesso, ele pode ser um pouco folgado, um pouco sem noção, fala demais, não escuta, muda de assunto, não finaliza conversas. Ele começa falando sobre uma coisa, já vai para outra, você fala assim, gente, conversa de doido, né? Ele pode passar uma sensação de ser uma pessoa que quer chamar muita atenção, né? Quando a gente fala aqui do influente, a gente fala muito do Will Smith, naquela série que ele fazia, O Rei do Pedaço. É bem aquela coisa, né? Mais folgado, mais, né? Participa de tudo, às vezes você está numa conversa séria, ele já chega falando, já chega brincando, né? Então, o influente em excesso, ele pode ser um pouco sem noção, sim. E o influente tende a ser desorganizado. Por quê? Para ele, o importante é ser feliz. Vamos ser felizes? Como ele tem muito essa pegada social, de ter relacionamentos sociais, construir relacionamentos sociais, ele é muito cada um com você, sem regra, sem vamos ser felizes, o que te faz feliz é com você, o que te faz feliz é comigo. Ele é muito liberal, vamos colocar assim, né? E ele transita muito bem entre passado, presente e futuro. E isso faz com que ele não tenha muita noção de horário. Isso faz com que ele gaste, nem perceba com que ele gaste, seja descontrolado financeiramente, com gestão de tempo, tá? Isso faz com que ele seja muito esquecido, não tenha muita concentração e detalhismo. Então, o influente, ele pode, sim, ser muito esquecido e perder prazos, perder horários. Então, o influente, ele nunca deve fazer mais que uma coisa de uma vez, mas ele adora fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Qual o maior medo do influente? Rejeição, isolamento. Eu atendi algumas empresas que eu peguei aquele clássico típico de influente, gente, sentado numa salinha, virado para a parede, sem janela, sem interação, cuidando de um setor sozinho. Não funcionou. Quando eu coloquei ele em momentos sociais, junto com uma equipe, ele deslanchou assim de voar. Por quê, gente? Porque ele precisa de interações sociais, seja no meio pessoal, seja no meio profissional. Rejane, mas você disse que ele é prolixo e folgado. Aí cabe a você dar o norte. Se você é empresa, você dá o equilíbrio. Se você é a pessoa do influente, você toma consciência disso, como eu tomei, e falei, opa, realmente é chato. Realmente aqui eu fui folgada mesmo. Então vamos começar a trabalhar. O que fez sentido para mim na época? Desenvolver o meu lado analítico, que era o meu lado mais macho. Hoje eu sou mais analítica do que influente. Então, você se adapta.
Você faz o quê? Você busca desenvolver habilidades, mas você só vai melhorar se você enxergar onde você precisa melhorar, tá? E o que o incomoda muito o influente, normas, regras, porque ele é muito assim, né? Por exemplo, ele marcou 7 horas com você. 7 horas você liga e fala, tá chegando, ele fala, tô estacionando. Nem tomou banho ainda. Nem saiu de casa. Por quê? Porque ele se perde muito. Então, ele precisa trazer para ele o quê? Ou a organização e planejamento do analítico, ou ele precisa trazer a determinação e os resultados do dominante, tá? Gente, influente típico, né? Jô Soares. Então, Jô Soares, Ivete, Hebe, são influentes típicos, pessoas mais comunicativas, atores, né? Pessoas que estão ali sempre naquela busca do social, tá? A Oprah também, né? Uma internacional aí. O nosso terceiro perfil são os estáveis. Também são maravilhosos. São focados em pessoas, gostam de relacionamento social, só que diferente do influente que gosta de todo mundo, o estável gosta de pessoas selecionadas, do meio dele. Ele é representado pelo gatinho, né? Seletivo. Então, ele não é extrovertido, ele é introvertido. Ele é calmo, ele é paciente e ele é da linha da conciliação, da linha da harmonia. Ele não gosta de briga, ele não gosta de escândalo, ele é mais reservado. Ele é aquela pessoa que seleciona meus amigos, minha família. Eu escolho com quem eu me relaciono. Ele não tem essa necessidade de se relacionar com todo mundo. Porém, quando ele escolhe você para fazer parte do meio dele, ele é muito leal. Ele tem uma lealdade incrível, tá? Então, o estável, ele precisa conviver em harmonia, ele precisa sentir-se seguro e estável, ele gosta de estabilidade, ele gosta de segurança, ele é planejador também, né? Ele gosta de saber como ele vai fazer, o que ele vai fazer, né? Agora, o que acontece com o estável? Como ele é muito conciliador, muito leal, ele gera uma certa dependência emocional. Por quê? Porque ele não sabe agir com rapidez e independência. Então, ele gosta de fazer junto. Então, ele diz, vamos fazer tal coisa. Mas aí fulano, né, ciclano, vamos fazer uma coisa que todo mundo queira? Eu vou malhar. Mas eu estou esperando fulano, porque malhar sozinho. Então, ele está sempre querendo fazer as coisas juntos. E ele tem muita dificuldade, o quê? Em dizer não. Ele tem muita dificuldade, o quê? Em expressar os sentimentos dele. Por quê? Porque ele tem medo de magoar as pessoas, ele tem medo de ferir as pessoas, ele tem medo de ser rejeitado. Ele não gosta de situações de conflitos, por quê? Porque ele não tem muito posicionamento, tá? Então, o que acontece? Mudanças bruscas, agressividade, individualismo o incomoda. Mas o estável tende muito a ser o quê? Dependente demais. Não dizer não. E aí a gente costuma dizer que ele é uma panelinha de pressão. Ele vai, de repente ele explode. Porque ele guarda tudo para ele. Então, ele é uma pessoa que tem muito ressentimento, muita mágoa, não sabe lidar muito com perdão, tá? Aqui no perfil em excesso puro, tá? O que o estável deveria fazer? Desenvolver a dominância, o posicionamento, poder falar com assertividade, dizer, isso aqui não é meu, isso aqui é seu, olha, eu não concordo, tá? Ele nunca vai ser mal educado, mas poder dizer mais, se posicionar mais, tá? E outra questão que o estável precisa desenvolver também é o lado comunicativo do influente, tá? Rejane, eu sou estável influente, maravilhoso. Agora você vai ter que talvez desenvolver o quê? O posicionamento do dominante ou organização, planejamento do analítico, tá? Aí a gente vai ter que ver qual a combinação do seu perfil. Por último, nós temos os analíticos. E os analíticos, gente? Tá. Instável. Um exemplo de estável. José Ricardo. Né? Gente, eu sempre acho que é José Ricardo, mas às vezes eu erro o nome. Tem 2 treinadores maravilhosos de vôlei. Tem o Bernardinho e tem o José Ricardo, né? Bernardinho totalmente dominante, perfil de sucesso, pessoa que teve sucesso na vida, né? José Ricardo, totalmente estável, perfil puro, técnico da seleção também de vôlei, né? Mundial, campeão, tudo mais, estável. Então, tá vendo como o perfil não define se você vai ter sucesso ou fracasso? Não define, tá? Outro conhecidíssimo estável, Anderson Silva. Eu lembro quando eu vi a fotinha do Anderson Silva como estável, eu falei, caramba, Anderson Silva é estável. Tá vendo como o perfil não determina a sua função, ou não determina se você vai ter fracasso, se vai ter sucesso?
Quando a gente fala dominante, não necessariamente vai ser um lutador de MMA. E quando eu falo estável, não necessariamente não vai ser um lutador de MMA. O perfil ele vai estar relacionado a todas as profissões. Ele só vai te dizer o seguinte: esse comportamento é confortável para você, esse não. Esse você precisa desenvolver, esse você precisa retrair, tá bom? E por último, nós temos os analíticos. E, gente, analítico é uma delícia. Analíticos são pessoas prudentes, são pessoas objetivas no sentido de detalhista, são pessoas que precisam fazer certo. Certo para quem? Certo porque está na norma, certo porque está na regra, certo porque está na lei. Gente, analítico lê manual de instrução. O influente não lê manual de instrução. O analítico não, ele gosta de fazer certo. Ele gosta de ter tempo e condições para se preparar. Ele não é rápido, tá? Ele é o quê? Perfeccionista. Ele tende, no excesso dele, a ser muito perfeccionista, a ser muito metódico. Por quê? É o perfil mais exigente. Ele é extremamente exigente com o outro e extremamente exigente consigo mesmo em questão de excelência. Ele é autocrítico, ele é autocobrador, ele é aquela pessoa que nem precisa ser criticado porque já se critica demais. E isso vem do quê? Do perfeccionismo. Como ele quer sempre fazer as coisas certas, ele tende o quê? A se cobrar demais, a se exigir demais, a ser crítico demais. Ele tende o quê? A se judiar demais, se condenar demais mesmo. E isso faz com que ele não entre em ação, porque ele está sempre falando, né? Ah, comprei um curso, agora vai entrar em ação. Ah, não, vou fazer esse outro curso que eles indicam, ou esse outro livro, e mais um, e mais um, e mais um, e eu nunca entro em ação. Então, iniciar projeto para analítica é complicado, porque se não tiver tudo perfeito, né, não vai. E o que acontece, gente? Perfeição não existe. Antes feito do que perfeito. Enquanto você está buscando tudo perfeito, você vai descobrir mais uma, mais uma, mais uma, e quando vê, você não iniciou o projeto, tá? Por medo de expor, por medo do que o outro te julgue, ou por medo de você mesmo não estar aquém aquela situação, né? Então, quais são os medos do analítico? O medo de errar, o medo de ser exposto, o medo de ser julgado, tá? O que incomoda o analítico? Falta de regras. O analítico é aquela pessoa que chega e fala assim, mas como é que funciona? Quais são as regras? Qual a normativa, né? Desorganização e desconcentração. Também é algo que incomoda muito o analítico, tá? Então, esses 4 perfis são os perfis que dominam o DISC e são os perfis comportamentais existentes. O que acontece nos perfis? Eu posso ter um perfil puro, é quando eu só tenho um acima de 25%. Eu posso ter perfil mistos, é quando eu tenho 2 ou 3 mais do que 25%, tá? E aí, eu vou fazer as minhas combinações de perfis. Por exemplo, eu era só influente, eu era altamente prolixa, falava demais, confiava demais, contava da minha vida para todo mundo, e isso me incomodava muito. O que eu tive que desenvolver? O meu analítico. Então, desenvolvendo o meu analítico, eu fiquei mais reservada, eu fiquei mais planejadora e eu fiquei mais prudente. Eu parei de dar salto no escuro, porque o influente faz muito isso, tá? Ele simplesmente vai, depois ele pensa como é que ele vai fazer, mas ele já foi. Então, hoje não, hoje eu paro, eu planejo, eu me organizo. Rejane, você perdeu a ousadia? Não, não perdi a ousadia, mas hoje eu tenho mais conexão com a prudência, porque dentro de uma linha de empresária, né, das minhas empresas, do caminho que eu escolhi para mim, faz mais sentido a prudência. Agora, se eu estiver no meu ambiente natural, eu vou estar influente, vou estar com as pessoas que eu gosto, vou estar no ambiente de intimidade, vou estar ali tranquila, tá? O que não me tira o dominante e o estável. Tem momentos que eu tenho que ser totalmente estável, empatia, escutativa, né? Tô aqui com o Coti, tô ouvindo ele, não tô julgando de acordo com a minha percepção, na percepção dele. Isso tudo é estável. Harmonia, conciliação, o olhar amoroso pelo outro, né? O amor incondicional pelo outro. E tem momentos que eu tenho que ser totalmente dominante. Não, agora tem que ser assim. Não, eu quero assim, desse jeito, nessa hora. Não, aqui eu tenho que correr atrás de tal resultado. Eu vou fazer isso, isso, isso. Ou aqui eu vou abrir mão disso, disso, disso. Então, é importante que você saiba a sua composição de perfil. Que você analise como. Você vai ouvir, né? Ver essa live e vai falar assim, ah, não, eu me vejo muito aqui como dominante. Beleza, dentro do que a Rejane falou,
Qual o meu excesso de dominante? Ah, entendi. Então, o que está faltando eu desenvolver de tal, tal, tal perfil? Né? Ah, entendi. O que falta aqui para mim é posicionamento, é comunicação, é harmonia de fazer junto, ou é às vezes a excelência de fazer o certo, né? Então, dominante, rápido, resultados e objetivos. Influente, comunicativo e fazer diferente. Estável, fazer junto. E analítico, fazer certo. Então, em qual parte aqui eu estou? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso retrair? Rejane, não ficou muito claro para mim. Vem comigo fazer o DISC. Vem fazer o DISC que você vai se liberar. Você vai... Gente, é libertador. Você vai ganhar asas, assim, ó, para dar saltos enormes na sua vida, tá? O perfil comportamental, o DISC, ele é uma ferramenta online que você vai responder algumas perguntas e ele vai traçar tudo. Qual a sua exigência do meio, onde você precisa retrair, onde você precisa aumentar, qual a sua linguagem de comunicação, qual a sua linguagem de liderança, quais os meios profissionais que são adequados para você, tá? O que você deveria condicionar em ambiente, ele traz vários e vários índices de percepção de você mesmo, tá? É assim, é um relatório super completo, é um relatório maravilhoso e que vai te dar nortes, assim, para você potencializar você em 200.000%. Cabe você fazer, entrar em ação e levar esse conhecimento para a sua vida, porque perfil comportamental é vida, gente. É libertador, é maravilhoso. Combinados? Fechados? Então, fiquem com Deus. Eu vou deixar no finalzinho desse vídeo um quadrinho resumo, tá? Se atente a esse quadrinho resumo e vem comigo fazer o seu disco, que vai ser poderoso. Beijos no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau.